Queridos, você que nos assiste pela internet, na transmissão da De Floripa, que Jesus te abençoe, que a palavra de Deus fale com você, que esses louvores possam edificar a sua vida. Nós estamos no nosso culto de Santa Ceia, já é o terceiro serviço do dia, o nosso terceiro culto. A ceia foi servida pela manhã na escola dominical, agora às 18 horas, com o nosso pastor presidente. E agora, no culto das 20, nós também vamos servir a Santa Ceia do Senhor. Aos irmãos que não podem estar conosco, na terça-feira também o serviço da Santa Ceia vai estar disponível aqui aos irmãos. Nós queremos receber com muita alegria hoje o Levi Rodoaldo Machado Júnior, que vem congregar com a gente. Ele veio aqui da Barra da Lagoa, já era nosso aqui do campo, né? Mas é uma transição interna. Levi, dá um tchauzinho assim para o povo ver você. É um jovem, mais um jovem aqui para a sede. Seja bem-vindo em nome de Jesus, que Deus te abençoe entre nós. Nós também queremos apresentar o nosso missionário Wesley. Fique em pé, Wesley. Wesley é nosso mais novo missionário aqui da De Floripa. Eles se formaram no sábado passado, ali no CTM Vida, ele e a Bruna. A Bruna está aqui também? Não, ela precisou sair, mas ela já esteve no primeiro culto, foi apresentada no primeiro culto pelo nosso pastor. E também o Juliel, o Tiago Juliel, fica em pé. O Juliel está estudando, ele terminou agora o primeiro semestre, né? E está de férias aqui com a gente. São bem-vindos para estar conosco. Jesus abençoe vocês. Sintam-se bem com a gente hoje aqui. Eles estão no seminário se preparando. A nossa igreja, todo ano ou a cada 1 ano e meio, que é o período do curso, envia pelo menos um menino e uma menina para o seminário. Dessa vez a gente enviou 3, na verdade está se formando também, além do Wesley e da Bruna, como eu falei no culto anterior, a Priscila, lá do Santinho, que está estudando lá em Minas Gerais, no Carisma, que é o instituto, o seminário do Diante do Trono, e agora ela está orando e pedindo direcionamento para Deus. Recebeu já uma proposta para trabalho no campo missionário, a partir lá de Minas Gerais, e para trabalhar junto lá do Diante do Trono. E ela está orando, pedindo uma direção para Deus, se continua lá, se volta aqui para De Floripa. Mas nós louvamos a Jesus porque a nossa igreja é uma igreja missionária que crê no chamado dos nossos jovens, que crê no ministério daqueles que estão crescendo aqui, entendendo uma vocação de Deus para a sua vida. Então, nós somos gratos a Deus por isso. Queridos, só reforçando aqui o pedido que os irmãos da recepção já fazem quando você chega, você percebe que há todo um cuidado, né? Com auferindo a temperatura, com álcool gel, o distanciamento. A gente já estava num período mais tranquilo e agora houve uma solicitação novamente das autoridades para que se restringisse um pouco mais, para que se limitasse um pouco mais. Então, só reforçar aqui o pedido, os irmãos sempre recebem isso com muito carinho, né? Para que obedeçam às marcações. Na semana passada nós tivemos aqui o evento da nossa igreja e estiveram aqui vários irmãos participando da ordenação de obreiros e tal. E aí a gente foi notificado pela questão exatamente do espaço, da quantidade de gente, e a gente está sempre cuidando para isso, tá bom? Então, quando os irmãos lá atrás pedem, é exatamente pelo cuidado, pelo carinho que a gente tem com cada um dos nossos irmãos. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com vocês hoje, a respeito, lógico, da Santa Ceia do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 11 e o versículo de número 28. Nós vamos ler 3 versículos, 28, 29 e 30. Mas eu quero trabalhar o conteúdo específico do versículo 30 com vocês. Eu prometo que eu vou ser rápido, objetivo aqui nas minhas palavras, para que nós tenhamos o tempo hábil ainda para ministrar a Santa Ceia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o texto que nós sempre usamos na celebração da Santa Ceia, capítulo 11, verso 28, diz assim o texto: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, bebe e come para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Versículo 30.
Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Vamos ler ainda o 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Deus, eu te dou graças por essa palavra que é santa, que é viva, que é poderosa e que se renova a cada manhã. Senhor, quantas vezes esse texto já foi lido, quantas vezes nós já ouvimos pregações a esse respeito. Posso afirmar que quase todo culto de Santa Ceia, pelo menos uma vez por mês, a gente ouve a leitura desse capítulo, a gente ouve esses versículos, a gente cita esse contexto. Quantas vezes eu já pude fazer uso dessa palavra e ministrar a respeito dela. Mas eu creio que há aqui uma revelação que se renova. Não uma mensagem nova, não é essa a minha pretensão, Senhor. Mas há uma revelação que se renova cada vez que é pregada, que se renova cada vez que é lida, que se renova cada vez que alguém ouve, sente temor, guarda no coração e pratica a palavra. Eu te peço, fala com a tua igreja tudo o que nós precisamos ouvir. Fala ao nosso coração e nos esclareça a tua direção, a tua vontade e o teu querer. Que no final desse culto nós saiamos daqui mais crentes, mais firmes e, como eu sempre peço, mais alinhados à tua palavra e à tua vontade. Em nome de Jesus, quem crê e concorda diz amém. Glória a Deus. Amados, ontem eu estava pensando sobre esse texto, e é um texto que eu já trabalhei várias vezes. Eu me lembro de algumas santas ceias, não só aqui especificamente eu já falei a respeito do contexto todo da Santa Ceia, mas em várias ocasiões eu já ministrei a esse respeito. Agora, nessa noite eu queria pensar com vocês especificamente a respeito do conteúdo do verso 30, que é muito revelador. Mas para isso, só desenhar o panorama. Paulo, ele está instruindo a igreja aos coríntios a respeito da celebração da Santa Ceia. O que é a Santa Ceia? A Santa Ceia é um exercício de memória. Há um termo no original do grego que se chama anamnesis, que significa trazer à memória, ou a memória de, ou em memória de, que sugere exatamente o princípio da Santa Ceia, o exercício que nos faz lembrar do que Cristo fez no Calvário. A anamnesis, a lembrança, a recordação, o exercício de memória do sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Quando Paulo fala a respeito da Santa Ceia, ele instrui os irmãos de Coríntios com instruções básicas, como por exemplo, se você está com fome, come em casa, para não vir fazer vergonheira na Santa Ceia, porque a Santa Ceia não é para matar fome, é um ato, é uma simbologia, é uma representação. Se não, ao invés de ser um pedacinho de pão e um cálice desse tamaninho, seria um churrasco, um buffet livre ou um rodízio de pizza. Paulo traz essa orientação basicamente dizendo, se estiver com fome, come em casa. Paulo também traz outra orientação prática dizendo, esperem os irmãos para participar. A ideia é, não façam sem organização, não façam com desordem, não façam de qualquer maneira, porque não é simplesmente um ritual aleatório, não é simplesmente uma liturgia mensal, não é simplesmente uma prática cotidiana da fé cristã, mas a Santa Ceia é uma doutrina bíblica que foi estabelecida pelo próprio Senhor Jesus. E uma das características das doutrinas bíblicas é que elas são enfatizadas, elas são repetidas, elas são, por várias vezes, em alguns dos casos, repetidas nas linhas da Bíblia. E a Santa Ceia, a sua celebração, o método, a forma, a maneira, o jeito, o propósito, principalmente o princípio primordial da Santa Ceia é enfatizado não só nos evangelhos, com o próprio Senhor Jesus celebrando a última ceia com os 12, mas também relembrada depois com o apóstolo Paulo, nas suas cartas pastorais, nas cartas endereçadas às igrejas, especialmente aqui no capítulo 11 aos Coríntios. A Santa Ceia, então, ela é um momento em que nós trazemos à memória o que Cristo fez por nós. Ela serve para fortalecer a nossa fé cristã,
Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Ou seja, existem dois grandes propósitos no celebrar, no participar, no cear. Existem dois grandes princípios aqui. O primeiro deles é relembrar o sacrifício substitutivo de Cristo. Todas as vezes que você pega o cálice, pega o pão, você traz a memória, faz o exercício de anamnese, de lembrança do que Cristo fez por nós. Você lembra do sacrifício, da coroa de espinhos, dos cravos, do sangue derramado, da via dolorosa, da cruz, do Calvário, da crucificação, do sepulcro vazio, de todo o processo. Esse exercício é o exercício promovido pela celebração da Santa Ceia. E o outro grande propósito é o anúncio do retorno de Jesus, o anúncio do fim de todas as coisas, o anúncio da volta do nosso Senhor, que assim como veio, morreu e ressuscitou e voltou aos céus, prometeu dizendo: vou voltar e eu vou preparar um lugar para vocês, porque eu quero que aonde que eu esteja, vocês estejam junto comigo, e eu vou voltar para buscar a minha igreja. Essa é a promessa que nós relembramos na Santa Ceia. Então, quando você for participar da Santa Ceia, daqui mais uns 10 ou 15 minutos, você vai fazer esses dois exercícios. Primeiro vai trazer a lembrança o que Cristo fez no Calvário, e depois vai trazer à memória a promessa maior da igreja, que é a promessa da vinda de Jesus. Quem crê nisso? Quem tem essa esperança? A nossa esperança não é ganhar mais grana, a nossa esperança não é ter uma vida financeira mais legal, a nossa grande esperança não é comprar um carro mais top, uma casa maior. A nossa grande esperança é Jesus voltar para nos buscar, e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais dor. Essa é a grande esperança da igreja. E a grande fé que é enfatizada na Santa Ceia do sacrifício de Jesus, que é a base, o alicerce da nossa fé cristã. Só que Paulo diz que nós precisamos participar da ceia com temor. Nós precisamos participar da ceia fazendo um exercício de observação. Mas essa observação seria simples e até fácil e até cômoda se fosse com outra pessoa. Porque a gente vai ter que concordar nesse sentido. É muito mais fácil julgar os outros do que julgar a nós mesmos. É muito mais fácil procurar o cisco no olho do outro do que encontrar a trave que está no nosso olho. E quando Paulo nos traz instruções sobre a Santa Ceia, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. A ideia do original do texto, a etimologia desse texto, sugere alguém que se olha no espelho. E qual é o nosso espelho de cristão? Qual é a nossa referência, a nossa base? Aonde a gente encontra o nosso manual de vida, de caráter e de conduta? A palavra. Então, quando Paulo diz que a gente precisa se examinar, a ideia do texto é: olha para a palavra, olha para o espelho, olha para a Bíblia. E aí você vai começar a enxergar o que é preciso mudar em você. Porque encontrar o defeito do outro é fácil. Mas se olhar no espelho e fazer o exercício de se avaliar e de encontrar os seus defeitos é que é o nosso grande desafio enquanto cristão. Deus não nos colocou na posição de juízes dos outros, mas Deus nos coloca todo mês na celebração da Santa Ceia na posição de juiz da nossa própria vida. E o próprio Deus nos orienta dizendo: se você se julgar a si mesmo, eu não vou ter que fazer isso. Porque se você avaliar a sua vida pelo pressuposto da palavra, tendo como base o espelho que é a revelação das Escrituras, a palavra te mostra tudo o que você precisa mudar, tudo o que você precisa melhorar, tudo o que você precisa transformar, tudo o que é preciso mudar para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida, na sua prática de fé, na sua caminhada com Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aí ele diz: todo aquele que come e bebe indignamente. E aqui todas as vezes que eu leio, eu acho isso formidável, porque quando a gente se olha pela palavra, quando a gente se analisa pelas Escrituras, quando a gente observa a nossa vida pela lente dos evangelhos, a gente percebe o quanto que a gente é falho, pecador. E eu não sei você, mas eu já falei isso aqui algumas semanas, alguns meses atrás. Quando eu era criança, eu fui criado na igreja, cresci
me criei nos caminhos do Senhor, e quando chegava perto do dia da Santa Ceia, que era geralmente o primeiro sábado ou o primeiro domingo do mês, como a gente aqui, eu dizia: sábado tem culto de ceia, essa semana eu não posso pecar. Domingo vai ter o culto de ceia, essa semana eu não posso fazer nada errado. Eu não posso ver nada que desagrade a Deus, ouvir nada que entristeça o Espírito Santo. Eu não posso ir em algum lugar que Deus não quer que eu vá. Eu não posso falar o que Deus não quer que eu fale, porque domingo é Santa Ceia. Seja sincero, quem já pensou assim? Quantos ainda pensam assim? Só que esse não é o sentido do examine-se. Esse não é o sentido do indignamente. Essa não é a etimologia, não é a sugestão do original. A ideia do texto não é essa. Vou participar da ceia, então eu tenho que merecer. Quem já pensou desse jeito, como eu pensei? Vou participar da Santa Ceia, então eu tenho que ser digno. Eu tenho que ser o cara para participar. Eu tenho que estar limpo, eu tenho que ser santo, eu tenho que ser digno, eu tenho que poder. Mas quando eu olho para a Escritura, quando eu olho para o espelho, eu percebo o quanto eu sou imperfeito, falho, pecador, miserável e necessitado da graça. Quem aqui entre nós pode levantar a mão e dizer: eu não tenho pecado, pastor? Quem aqui entre nós pode dizer: esse mês, pastor, da ceia passada para essa, eu vivi uma vida tão ilibada? Aleluia. O cara até muda de voz para falar da santidade dele. Eu vivi uma vida de tanta santidade, oh glórias a mim, não é? Eu vivi uma vida tão perfeita e justa para com Deus e para com os homens, à luz das Escrituras bíblicas. Não pequei, não pensei nada de errado, não fiz nada de errado, não falei. Impossível. Impossível. Como diz um grande pensador contemporâneo, isso não existe. Porque todos pecaram, estavam destituídos da glória de Deus. Todos os dias a gente peca. Isso pode ser por vontade própria, por falta de vigilância e santificação, ou até acidentalmente. A gente pensa o que não deve, fala o que não deve, faz o que não deve. A nossa natureza é pecadora, caída. Então quando eu olho para o texto, quando eu olho para o espelho, quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para a palavra e julgo a mim mesmo, qual é a consequência desse julgamento? Qual é a resposta que eu tenho? Sou indigno. Quem está comigo nesse mesmo julgamento? Não mereço, não posso, não é? Aí a lógica do texto seria essa: se você é indigno, não coma, sim ou não? Não beba, por quê? Porque não merece. Por quê? Porque essa semana você não foi como deveria ser. Você não fez o que deveria. Ou o que você não deveria fazer, você fez. Mas o texto diz exatamente o contrário. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma. Buguei. Pastor, o Tico e o Teco brigou comigo também. A primeira vez que eu li esse texto, sem entender a essência, sem fazer a exegese correta dele. Por que coma, se eu sou indigno? Como vou participar se eu não mereço? Como vou tocar naquilo que é santo? Porque no momento que o pastor levanta o pão, no momento que o pastor ergue o cálice e ora consagrando o pão, consagrando o cálice, a partir do momento da oração, aquele pão, aquele cálice está consagrado. Ele recebe um significado, ele recebe uma simbologia. Não há uma metamorfose, não vai ter mudança no DNA do pão. O carboidrato não vai ser quebrado. O vinho não vai virar sangue. A gente não é vampiro para beber sangue. Não há uma mudança no DNA, na estrutura molecular do pão ou do vinho. Há uma agregação de significado, há um agregar de valor. Quando o pastor ergue o pão, ergue o cálice e diz: eu consagro o pão e consagro o cálice para a celebração da Santa Ceia. Não é que vira o corpo, que vira o sangue. Não, ele ganha o significado. Ele é investido de uma memória. E quando você participa do pão, participa do cálice, você o faz relembrando do sacrifício de Jesus. Porque através desse símbolo há um exercício de memória associado a ele. Ele ganha um sentido. Ele está consagrado. Então você não pode participar porque não é digno.
Eu não posso participar porque não sou digno. Então eu vou chamar aqui a equipe que trouxe a Santa Ceia para recolher e levar lá para baixo, porque ninguém merece tomar Santa Ceia. Então nem vamos gastar o vinho, nem vamos gastar o pão, porque ninguém é digno. Examine-se e coma e beba. Sabe como? Quando eu olho para o espelho e percebo que eu sou pecador e não sou digno, eu faço anamneses e me lembro da cruz e percebo, em Jesus eu sou. Quando eu olho para mim mesmo e digo, sou pecador. Quando eu olho para Jesus eu digo, fui perdoado. Quando eu olho para mim mesmo eu digo, não mereço. Quando eu olho para a cruz de Cristo eu digo, em Jesus eu sou filho. Em Jesus eu fui perdoado. Eu por mim mesmo não sou digno, mas em Jesus nós somos eleitos, somos salvos, fomos predestinados. E eu paro aqui para explicar para você rapidamente sobre predestinação e eleição, porque há uma briga interminável entre calvinistas, arminianos, entre reformados e pentecostais sobre essa questão. O que é eleição? Será que Jesus escolheu quem vai para o céu, escolheu quem vai para o inferno? Será que não precisaria então nem pregar o evangelho? Porque se Jesus já definiu quem morre sem salvação, quem morre com salvação, por que pregar, por que reunir? Se Deus predestinou, se alguns foram eleitos desde a fundação do mundo para o céu e outros para morrer, para ir para o garfo do cão, então o que adianta? Deixa eu explicar isso para você. Nós somos eleitos não somos eleitos por nós mesmos. Aqui está a grande diferença da leitura, da interpretação. Nós não somos eleitos por nós mesmos, nós somos eleitos em Cristo. Se eu disser para você, comprei uma passagem para que a gente saia daqui e vá para São Paulo de avião. Se você pega a passagem comprada, faz o check-in, entra no avião e sai daqui com destino a São Paulo, a ideia da eleição é, Cristo é o avião. Enquanto você está dentro do avião, você está indo para o destino. Se você abrir a porta do avião, ei pastor, vai dar ruim. Pergunta para o pessoal que trabalha aí com aviação. Pastor, vai despressurizar a cabine, vai dar um problema, o avião é capaz de... Não, mas pensa, se você abrir a porta do avião e pular do avião, você continua indo para o destino? Você continua dentro do avião? Não, acabou de pular. Ou seja, enquanto nós estamos em Cristo, nós somos eleitos em Cristo. Enquanto estamos em Cristo, estamos indo para o nosso destino de salvação, que é o céu, a eternidade com Deus, que são as bodas do Cordeiro. Agora, se eu me desvio e me afasto da promessa da salvação, saio da presença de Jesus, logo eu perco minha eleição em Cristo, ponto. Agora entenda isso. Eu não sou digno por mim, mas em Cristo eu me torno apto para celebrar a Santa Ceia, me torno apto para ir morar no céu, me torno apto para ter meu nome escrito no livro da vida. Ou seja, nós não somos salvos pelo que fazemos. Pastor, então o meu dízimo eu pago em dia, todo dia 10. Não é o meu dízimo que me salva? Jamais. O seu dinheiro jamais teria tal poder. Pastor, não, a minha roupa, porque eu me visto como um crente assembleiano raiz. Ah, pastor, eu já sou mais Nutella. Ah, pastor, é o meu cabelo, é a minha roupa, é a minha saia, é o meu vestido. A sua aparência não compra a sua salvação. A sua roupa, o seu dinheiro, o seu nome, a sua carteira de membro, o seu cargo eclesiástico, a sua influência, o seu diploma, o seu anel de formatura, as suas viagens, o que você faz, as suas obras sociais, a cesta básica que você doa, o seu auxílio aos pobres, não compra a sua salvação. Somente pela graça sois salvos, e isso é dom de Deus e não vem de vós, diz a palavra. Nada que nós possamos fazer tem o poder de nos salvar a nós mesmos. Toda tentativa de se justificar é mais ou menos como a tentativa de Adão e Eva de colocar um avental para tapar a nudez. Tapa a frente, mas não tapa atrás. Mas aí Deus chega no jardim e diz, eu vou fazer uma roupa de cordeiro, apontando para o Calvário, apontando para a obra redentora de Cristo e dizendo, através de Jesus, você não está mais nu. Através de Jesus, você não está mais sob a influência do pecado. Através do sacrifício de Cristo, nós somos salvos, religados, reunidos outra vez, através da obra redentora e substitutiva do Calvário. Aleluia. Em Jesus nós nos tornamos dignos. E por que eu falei tudo isso? Para chegar no verso 30 e terminar aqui, para que você entenda qual é o motivo de existirem fracos,
doentes e os que dormem entre nós. E o pior disso, se isso já não fosse assustador bastante, é que o apóstolo Paulo está dizendo: existem muitos. Eu vou piorar o negócio. Pastor, como assim? Vai apertar. Se não der para dar glória, você já sabe. Aleluia, ou glória, está doendo Deus. Mas eu preciso falar essa verdade para você. Se na época de Paulo, da igreja primitiva, que estava tão perto da ressurreição, da obra do Calvário, dos primeiros dias da fé, já tinha tantos fracos, doentes e dormentes. Imagina hoje, 2000 anos depois, com tanta possibilidade para pecar, com tanta facilidade para se desviar. Antigamente, o crente, ele tinha bastante trabalho quando queria desviar, porque tinha culto todo dia. E a vida do crente, o que era a vida do crente há 20, 30 anos atrás? Igreja. Trabalho, casa, igreja. Trabalho, casa, igreja. Era só isso. O crente não fazia qualquer outra coisa. A vida cristã era baseada nisso. Agora, hoje em dia tem tanta facilidade para nos levar para longe, para nos distrair, para nos afastar da presença. Paulo está explicando o motivo de existirem tantos. E se naquela época já existiam muitos, irmão, o que eu falo de hoje em dia então? Por que na igreja tem gente fraca na fé? E olha o termo que o apóstolo Paulo usa: há, do verbo haver, que imprime a ideia de existência, entre, ou seja, no meio de vocês. A ideia é: os fracos, os doentes, os dormentes, não são os lá de fora. Deus não está se referindo a eles. Deus está se referindo àqueles que frequentam a igreja, aqueles que fazem parte do corpo, aqueles que vêm no culto, aqueles que tomam a Santa Ceia. Quem é que toma a Santa Ceia? Quem está em comunhão, quem está em atividade, é quem participa da igreja. Sim ou não? Paulo está dizendo: existe entre, ou seja, no meio de vós, entre aqueles que participam, entre aqueles que comungam, entre aqueles que se assentam ao redor da mesa da comunhão e do partir do pão, existem fracos, doentes e os que dormem. Uma mensagem de muito ânimo. Se eu fosse pregar só aqui, né, seria uma mensagem empolgante. Tema da mensagem: fracos, doentes e dormentes. Oh, que mensagem animadora, pastor. Para começar bem a semana. Quem é você? Fraco, doente ou dormente? Mas não é sobre isso. Eu quero só enfatizar esses três aqui para você entender aonde que a gente vai chegar. Quem são os fracos? Quem são os doentes? Quem são os que dormem? São aqueles que não entenderam o evangelho. São aqueles que frequentam a igreja, mas não entenderam que fazem parte dela. São aqueles que não entenderam a graça de Deus. São aqueles que não entenderam a obra do Calvário. São aqueles que participam da ceia sem reverência. São aqueles que participam da Santa Ceia sem fazer o exercício de lembrança. Você está tomando a Santa Ceia como se estivesse tomando um milkshake. Você está tomando do pão como se estivesse comendo um hambúrguer no Mac. Agora eu só falo do Mac. Da concorrência eu já não gostava muito, agora mesmo. Irmão, tem muito crente que participa da Santa Ceia como se fosse só um ritual. Ele vem aqui por hábito, ele vem aqui por prática, por religiosidade. E isso vira um ritual sem sentido. E ele está tomando a Santa Ceia e nem percebe o que está fazendo. Quantas vezes eu já servi a Santa Ceia com cálice na mão. Eu já servi o pão. Já fiquei segurando a bandeja, passando no meio dos bancos. E o irmão aqui no celular, no Facebook, vendo um monte de coisa aleatória. E aí, chegou a ceia, só um pouquinho. Pega o pão. Ô, beleza, tamo junto, e aí, pode crer, beleza. O cálice, obrigado, irmão, valeu. Irmão, você não está num fast food, você não está num restaurante, você não está numa praça de alimentação. Isso aqui não é só pão. Eu acabei de falar, no momento em que é levantado e consagrado, recebe uma simbologia, recebe um significado. Todas as vezes que você participa sem a reverência necessária, todas as vezes que você participa sem entender o motivo, todas as vezes que você participa do corpo e do sangue de Cristo sem entender o propósito, o sacrifício da cruz, o que levou Jesus ao Calvário. Você está entendendo que essa Santa Ceia representa a morte de alguém? Você entende que para você estar aqui, alguém teve que morrer no seu lugar?
Você entende a seriedade disso? É vida e morte. Aquele que participa indignamente, ou seja, aquele que não entende o significado investido nesse ritual, aquele que não entende o sacrifício de Jesus e não o valoriza, é como se você estivesse lá no meio da multidão gritando: crucifica, crucifica, crucifica. É réu de morte, é culpado do corpo e do sangue, por causa da falta de compreensão do sacrifício de Jesus, por causa da falta de envolvimento com o reino de Deus aqui na terra, por causa da falta de compromisso com Deus e com a sua palavra, por causa da falta de oração, de santificação, de vida diária com Deus. Existem tantos fracos, doentes e os que dormem. Eu não vou falar sobre fracos e doentes, eu só vou falar sobre os que dormem. O sono é o primeiro estágio da morte. Dentro da cosmovisão judaica, se você for estudar a cultura judaica e até alguma coisa da cabala, da tradição oral transmitida de pai para filho, muitos judeus acreditam na ideia de que todas as vezes que nós dormimos, nós morremos. Você sabia disso? Para muitos judeus, dentro da cultura, eles acreditam que o sono é um primeiro estágio de morte. É a ideia deles de que o sono, na verdade, é o momento em que o seu espírito sai do corpo. É como se Deus, na hora que você adormece de noite, quando vai dormir, Ele recolhesse o seu espírito pela noite e por misericórdia e bondade devolvesse ele outra vez de manhã. Não é bonito isso? É até poético. A ideia de muitos judeus é essa: de noite Deus tira o espírito e você adormece, tem sonhos, a sua alma vagueia em pensamentos, em emoções, em sentimentos, em memórias. E aí pela manhã Ele devolve o espírito para que você se levante. Por isso que toda manhã o judeu ora e diz: Senhor, Deus do céu, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, obrigado por me devolver a vida. Por que devolver se não perdeu? Porque a ideia é essa: toda noite Deus tira o espírito para depois devolver pela manhã. Então o sono é o primeiro estágio da morte. Lembra quando Jesus entra na casa de Jairo e a menina está morta, sendo velada, e aí todo mundo está velando a menina, choradeira em casa, e Jesus diz: ela dorme. Porque o sentido, a etimologia da expressão sono, dentro dessa visão, dentro dessa cultura, dentro dessa rema, dessa revelação bíblica, é morte. Sabe o que Deus está dizendo? Tem morte no meio da igreja. Tem gente morta espiritualmente, porque não está orando mais, porque não está lendo a palavra, porque não está entendendo a proposta do evangelho, porque não entende o sacrifício vicário da cruz, porque não entendeu o propósito da salvação. Estão mortos, estão doentes, estão fracos. Mas Deus me trouxe nessa noite de Santa Ceia para dizer para você que Jesus fortalece o fraco, cura o doente e ressuscita os mortos. Assim diz o Senhor: desperta tu que dormes. Sabe qual é a ideia do despertar? É a ideia de receber vida de novo. Você que estava vivendo no primeiro estágio de uma morte espiritual, já estava sem força para vir no culto, só veio hoje porque era ceia, só veio hoje porque tinha que vir. Jesus está dizendo para você, Deus está te trazendo essa palavra hoje para te chacoalhar e dizer: desperta, rapaz, acorda, mulher. Nós estamos vivendo os tempos do fim, o princípio das dores de parto. Jesus está às portas para buscar a sua igreja. E nós precisamos despertar do sono, da frieza espiritual. Jesus cura, Jesus fortalece e Jesus desperta alguém aqui nessa noite. Fique em pé comigo, por favor. Aleluia, aleluia, aleluia. Há uma graça de Deus aqui, há uma presença do céu aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Coloca a mão no teu coração. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim
teu coração. Diga isso para Deus, vai. Porque tudo que há dentro de mim, diz isso, necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro agora por cada irmão, por cada irmã, cada crente que ouviu essa palavra, que recebeu essa mensagem do céu nessa noite. Senhor, não nos deixa sermos meros religiosos, não nos deixa sermos meros frequentadores de igreja, vindo para o culto como quem vai para um cinema, vindo para o culto como quem vai passear no shopping, vindo para o culto como quem vai no restaurante. Não nos deixa sermos apenas meros cristãos ritualísticos, acostumados com o sagrado, mas que todas as vezes que participarmos de um culto como esse, em que celebrarmos a Santa Ceia do Senhor, possamos fazer com reverência, trazendo à memória o teu sacrifício na cruz, anunciando a volta do Senhor e relembrando que um dia estávamos perdidos, mas fomos alcançados. Pai, eu oro por aqueles que estão fracos, eu oro por aqueles que estão doentes, eu oro por aqueles que estão dormindo o sono da frieza, da inconsequência, da irresponsabilidade espiritual. Desperta-os, cura, fortalece, traz de novo o renovo, o avivamento que é preciso vir para essa vida, para esse coração, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida para Cristo, alguém que está assistindo pela internet, que quer voltar para Jesus. Você ouviu essa palavra e ela foi como uma flecha no seu coração, e você quer reconciliar agora, você quer voltar agora. Escreve nos comentários se você está assistindo, você que está aqui no culto. Quem sabe você estava parado, afastado, quem sabe a tua vida com Deus não está legal. Hoje é o dia de você refazer sua aliança. Quem sabe você é um fraco, quem sabe você está doente, ou quem sabe você está quase morrendo espiritualmente. Corre aqui para o altar, eu quero orar por você. Pastor, eu preciso de vida, eu preciso de renovo, eu preciso refazer a minha aliança com Deus. Se você quiser, levante a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém? Tem alguém? Oh, glória, vem cá então, vem cá, chega aqui, querido. Eu quero orar pela tua vida. Você vai dar glória a Deus ou não vai? Aplauda Jesus por essa vida que está vindo para o altar. Se você se sente fraco, se você se sente distante dessa presença, dessa comunhão, hoje é o seu dia de voltar. Hoje é o dia de você fazer um propósito com Deus. Obrigado. Isso, pode dobrar o seu joelho aqui. Isso aí mesmo. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem quer orar por essa vida? Aleluia. Há uma graça de Deus aqui. Mais alguém para Jesus aqui na igreja ou lá na internet, eu quero orar por você agora. É a sua hora, é o seu momento. Pai querido, eu oro por essa vida que está aqui diante do altar, Senhor. Quem sabe o Senhor me deu essa mensagem toda só por causa desse coração, só por causa desse irmão. Recebe na tua presença hoje, Jesus. Escreve o seu nome no livro da vida e que ele possa viver uma nova história a partir de hoje, Pai. Eu oro também pelos irmãos que estão em casa assistindo pela internet. Se há agora alguém que está fazendo uma aliança contigo, Senhor, recebe da vitória, da graça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem pode aplaudir a Jesus? Eu queria pedir ao pastor Camilo para que coordene aqui a Santa Ceia, a ministração, junto com a equipe. O irmão Fernando, a irmã Fernanda, o irmão Ricardo e a irmã Josiane, o irmão Eduardo e a Débora, o irmão Wilson e a Miriam, o irmão Rogério, podem se aproximar aqui também para nos ajudar com a ministração, com a celebração da Santa Ceia. A Silvia Dal Bosco,
está fazendo uma aliança com Jesus pela internet. Você vai dar glória a Deus ou não vai? Que Jesus te abençoe. Silvia, você é muito preciosa para Jesus. Aleluia. Hoje você vive um novo tempo, a partir de hoje, em nome de Jesus, sobre a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Camilo vai destacar ali os obreiros para orarem pelo pão e pelo cálice. Porque o que recebi do Senhor foi o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tomou o cálice, e tendo dado graças, o partiu. Pode orar pelo pão, por favor. Aleluia. Aleluia. Querido Deus e Pai, Senhor, te adoramos. nós somos gratos mais uma vez por este momento, Senhor. Obrigado. Nós apresentamos mais uma vez este pão, Senhor. Senhor, que é símbolo do Teu corpo. Obrigado, Senhor. Pai, aquele que estiver enfermo nesta Obrigado, noite, ao comer este pão, Pai, e beber este cálice, que saia curado Em nome de para a Jesus. glória do Que nome assim de seja. Jesus. Amém. Aleluia. Olhe pelo cálice. Semelhantemente tomou o cálice e disse: esse é o meu sangue, que será derramado por vós. Aleluia. Aleluia. A oração pelo cálice. Simbolizando, Senhor, o teu sangue. Te agradecendo, Senhor, por este momento, Senhor, tão importante, Senhor. Abençoe, Senhor, a todos, Senhor, que estão aqui nessa noite. Estamos aqui, Senhor, servindo-te, Senhor, esperando, ó Deus, pela tua vinda e relembrando, Senhor, que sabemos que um dia estaremos contigo na glória, juntamente com a tua igreja. Amém. Aleluia. Todos os membros em comunhão permaneçam em pé. Vamos participar da Santa Ceia com alegria, entendendo o significado. Quando você participa da Santa Ceia, entendendo o propósito dela, o sacrifício de Jesus, a vitória do Calvário, relembrando a promessa do arrebatamento, a Santa Ceia é cura para quem está doente, é renovo para quem está fraco, é força de Deus para quem está fraco, e ela é despertamento de Deus para quem estava dormindo. Receba essa palavra. Vamos cantar. Aleluia. Bendito seja o seu sangue, que por nós ali ele verteu. Cante alvo mais que a neve, aleluia. Aleluia. Mais que a neve, se esse sangue lavar, mais alvo que a neve serei. Participe com alegria. A celebração da Santa Ceia pode ser cura, pode ser renovo para a sua vida nessa noite. Glória a Jesus. Alvo mais que a neve, cante, vai.
desse sangue. Mais alvo que a neve serei. Nós vencemos mais um mês, amém? Mais um mês que nós vencemos. Vou ficar aqui até você dar glória. Nós vencemos mais um mês. Um mês que o inimigo perdeu de novo. Um mês que Deus nos deu livramento. Um mês que Deus nos guardou. Mais um mês que Deus nos deu vitória. E nós estamos aqui para celebrar a vitória de Jesus no Calvário. Aleluia, aleluia. Bendito seja o seu sangue derramado na cruz. Oh, glória, aleluia, aleluia. Vamos cantar porque Ele vive. Vamos. Porque Ele vive, aleluia. Posso crer no amanhã. Só por isso. Porque Ele vive. Temor não há. Eu sei, eu bem sei. Eu sei que a minha vida, aleluia, esteja em pé nesse momento. Vamos encerrar. Está nas mãos de meu Jesus. Você pode erguer as suas mãos, abrir a sua boca e declarar isso mais uma vez. Vai! Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Aleluia! Oh, bendito seja Deus. Aleluia! Temor não há, mas eu sei, eu bem sei. De quem? Que está vivo. Faça assim com as duas mãos. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do doce Espírito Santo estejam sobre cada um de vós. Que Deus te dê uma semana de bênção e de vitória. Que Deus te guarde e te abençoe. Que Deus faça resplandecer a sua glória sobre a sua vida e te dê a paz. Que você possa ver o agir de Deus nessa semana. Mais um mês que nós vencemos, mais um mês que pelo sacrifício de Jesus nós temos vida, vitória, salvação. E só quem é grato, quem crê, quem recebe, celebra o nome de Jesus com as suas palmas. E junto com as suas palmas dê glória a Deus, diga aleluia. Que Deus te abençoe, que Deus te dê vitória, que Deus te guarde.